Fala galera, aqui é o Vilmar e hoje eu vou falar de coisas que Hollywood te enganou nos filmes sobre os Estados Unidos. Isso mesmo, algumas coisas que você acha que são comuns nos Estados Unidos porque você viu nos filmes, mas não são, isso mesmo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal para ajudar o canal aqui a crescer, porque a gente está começando e precisa da sua ajuda. Então vamos começar explicando um negócio muito específico que você vai entender se eu falar sobre as novelas brasileiras. Por que você vai entender? Você já reparou que a maioria das novelas são no Rio de Janeiro, ali em São Paulo também? A mesma coisa acontece com os filmes americanos. Os filmes americanos, a maioria se passa em Nova York, New York e na Califórnia. Ou seja, a maioria das situações que você tá vendo, os lugares que você tá vendo, são nesses lugares que nem as novelas brasileiras, que é tudo Rio de Janeiro e São Paulo. O que não representa o país, que o país é gigantesco, que nem o Brasil. Então, por exemplo, não é o Brasil inteiro que é parecido com o Rio, muito menos São Paulo. Então, você só vê mais ou menos ali o que é a Califórnia, New York e muitas coisas também que eu vou falar aqui. Não são necessariamente coisas que acontecem nem lá. Então, a primeira coisa você tem que entender isso. Você só tá vendo um pedacinho dos Estados Unidos que nem nas novelas brasileiras. Então vamos começar com a primeira coisa, que é o seguinte. Quando você vê os filmes, você vê muita gente andando na rua, né? Nas calçadas, etc. E aí você chega nos Estados Unidos e parece que é um deserto, né? Porque não tem quase ninguém andando na rua. Sim, obviamente vai ter uma ou outra pessoa andando na rua quando tá um dia quente. Principalmente para se exercitar. Cara, quando você vê alguém na rua, a grande maioria está se exercitando. Cara, tá fazendo uma caminhada ou coisa do tipo, porque ninguém quase anda para ir de um lugar pro outro. Os Estados Unidos, tá? É muito, muito difícil. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Porque as cidades dos Estados Unidos, elas têm um esquema um pouco diferente, tá? Primeiro que tem muitas casas, não tem tantos prédios que nem no Brasil. Então, você vai ter bairros residenciais que vai ter um monte de casa. Esses bairros são grandes e normalmente nesses bairros não tem nada comercial. Nada comercial, tá? É só um monte de casa e acabou. E como tem muita casa, a cidade, ela, assim, pra você chegar num lugar pro outro, é longe. Por mais que às vezes não tem trânsito, etc, é longe. Então você vai ter que usar um carro para fazer tudo. Então se você quer ir no mercado ou no mercadinho menor, é carro. Você quer ir na padaria? Carro. Não tem como ir numa padaria, que nem tem muita padaria, mas tem coisas parecidas com padarias. Mas você vai ter que ir de carro. Então, basicamente, todo lugar que você for, cabeleireiro, carro. Todo lugar que você quiser ir, você vai ter que ir de carro. Então, não tem como você ir em lugares comerciais, cara, ou até pra você comprar comida, qualquer coisa do tipo, sem ser de carro. Então as pessoas não saem a pé. As pessoas só saem a pé pra dar uma caminhadinha ali, etc, no bairro dela, pra se exercitar mesmo. Então você não vai ver realmente pessoas andando na rua. A rua é bastante vazia, na verdade, na grande maioria das cidades dos Estados Unidos. Obviamente vai ter algumas cidades que vai ter mais gente andando na rua, mas são pouquíssimas cidades. Por exemplo, cidades que tem o transporte público, quase nenhuma tem, tá? Transporte público quase nenhuma tem, mas tem umas que tem, tipo Nova York. Aí em Nova York você vai ver muita gente andando na rua, porque existe um transporte público ali melhor. Mas a grande maioria das cidades, cara, aqui dos Estados Unidos, você não vai ver esse tipo de coisa. Outra coisa também é o negócio do transporte público, né? Você vê por causa que Nova York tem um transporte público grande. A maioria das cidades, às vezes, não tem transporte público grande. Então você não vai ver metrô, ônibus, esse tipo de coisa, não vai ter. A maioria das pessoas, que nem eu falei pra você, anda de carro porque não existe o transporte público. Então esse negócio de ter transporte público na maioria das cidades não tem. É raríssimo você ver uma cidade aqui dos Estados Unidos com um transporte público grande, tá? Tamanho das casas! Isso mesmo, tamanho das casas. Cara, a coisa mais comum que você vai ver é, por exemplo, sei lá, alguém trabalhando, uma garçonete de um filme, e aí ela mora num lugar relativamente grande, né? Por exemplo, um apartamento com 2 quartos, esse tipo de coisa. Bicho, garçonete, esse tipo de coisa, não mora num lugar grande, a não ser que talvez more no interior. Mas como a maioria dos filmes são em Nova York e na Califórnia, não, uma garçonete na Califórnia e Nova York não consegue ter um apartamento com 2 quartos, tá? Então você pega essa Big Bang Theory, por exemplo, cara, que a Penny lá morava num apartamento bacaninha. Impossível. Impossível, não tem como esse tipo de coisa acontecer, porque os imóveis lá são extremamente caros, cara. Tanto em Nova York quanto na Califórnia, os imóveis são extremamente caros, não tem
como uma garçonete ter um lugar razoavelmente grande. Vai ser um lugarzinho super pequenininho que a pessoa vai conseguir morar. Essa aqui é muito boa. CSI, né? Os caras... Nossa, eles resolvem tudo lá. E é sempre na Califórnia, em Nova York e tal. Cara, a polícia da Califórnia é uma bela de uma porcaria, tá? É uma bela de uma porcaria. Tem um monte de burocracia, leis ridículas que... O criminoso, ele pode ir lá, entrar no lugar, roubar uns negócios e não acontece nada. Você vai na polícia, o que aconteceu comigo. Roubaram minhas coisas, roubaram minhas asas. Você vai na polícia, sabe o que acontece? Nada. Nada. A polícia não faz nada e a polícia ainda sabe onde os caras desovam as coisas. E é isso, tipo, não tá nem aí. Então, por exemplo, aconteceu comigo de que eu fui lá em São Francisco. Quando eu cheguei, exatamente no mesmo dia, em questão de horas que eu cheguei em São Francisco, eu parei meu carro pra ir no museu e tinha minhas malas lá, né? Tinha mochila, etc. Em coisa de 2 horas, passou um cara lá, estourou os vidros, pegou as mochilas, foi embora com passaporte, com documento, com dinheiro, com um monte de coisa, tá? E aí a gente foi na polícia, a polícia não resolveu absolutamente nada, e lá é extremamente comum das pessoas roubarem, quebrar vidro, tanto que o cara mesmo, quando a gente deixou, né, que era carro alugado, o cara falou, aí outro carro quebrado, aí o cara falou que, tipo, acontece com vários carros por dia disso acontecer lá, por dia, tá? Então, assim, a polícia não faz absolutamente porcaria nenhuma, e a gente conseguiu os documentos de volta porque tinha um grupo de pessoas que sabem onde os caras desovam as coisas, que encontrou as coisas, né? Eles sempre ficam lá pra ajudar as pessoas nesses lugares aí que os caras desovam, pegam as coisas e tentam ter contato com as pessoas que perderam seus objetos, seus documentos. Eles encontraram, né, nosso telefone e conseguiram entrar em contato com a gente, tá? Então, meu amigo, a polícia da Califórnia é uma grande de uma porcaria. Esse negócio, nossa, da polícia super eficiente. Não, a polícia é mais eficiente quando se trata de homicídio. Quando é homicídio, tá? Homicídio, aí a polícia é eficiente, a polícia vai atrás e etc. Mas quando se trata de furto, de roubo, desse tipo de coisa, a polícia é uma grande de uma porcaria e os caras não fazem nada. Principalmente se tratando da Califórnia. As super festas ali que você vê entre os adolescentes e tal, o pessoal que acabou de entrar na faculdade, esse tipo de coisa, não é bem assim que acontece. Existe festas e tudo mais, existe esse tipo de coisa, mas em muitos lugares, muitas faculdades, não existe nada disso, tá? Primeiro que tem faculdades que são muito rígidas com esse tipo de coisa, e não tem como uma pessoa com menos de 21 anos usar bebida alcoólica, é proibido. Você não consegue nem comprar no mercado, não tem como. Você tem que mostrar identidade, esse tipo de coisa. E tem uma lei contra isso. Então, se você tem menos de 21 anos, os adolescentes, esse tipo de coisa, não consegue fazer uma festona com bebida alcoólica que nem nos filmes, tá? Principalmente se o cara entrou na faculdade ali e tem menos de 21 anos também. Não vai ter festa com bebida alcoólica, não tem como ter esse tipo de coisa, tá? E tem, obviamente, algumas festas, não quer dizer que não exista, mas não é aquele negócio dos filmes, não, que toda santa faculdade vai ter um monte de bebida, etc. E também os adolescentes ali que estão no final da escola, né, no high school, vão se embriagar, vai ter aquelas festas com bebida. Isso não existe porque os caras não conseguem nem sequer comprar bebida alcoólica, tá? E ainda é proibido. Por lei, tipo, não tem como você fazer esse tipo de coisa. Até um adolescente ali querendo se esforçar bastante, ele pode até conseguir bebidas, né, de uma forma ilegal e tudo mais, fazer uma festa, mas é um negócio que acontece bem pouco, tá? Então, é outra, né, coisa que a gente vê muito nos filmes que simplesmente não acontece. Em sua maioria, obviamente, né? Porque, obviamente, vai existir algum caso ou outro de adolescentes que fizeram algum tipo de festa com bebida alcoólica. Outra coisa é aquelas séries de médicos, né? Que é, pô, o médico é super legal com você, alegria, felicidade, aí o cara, né, ele se cura e fica todo feliz. Meu amigo, não é bem assim, porque a coisa que a pessoa menos quer na vida é ficar muito tempo no hospital por causa do plano de saúde, que pode virar uma bola de neve e ficar extremamente caro, porque os tratamentos médicos aqui são extremamente caros. Então, se você não tem um plano de saúde bom, você, por exemplo, passou por um tratamento... Vou dar um exemplo de que aconteceu com um amigo meu pra você, tá? Aconteceu com a mãe do amigo meu. A mãe do amigo meu, ela teve um ataque cardíaco na floresta. Eles estavam ali numa cabine, aquelas cabines da floresta, e ela teve um ataque cardíaco e teve que ser resgatada de helicóptero, tá? E aí foi pro hospital e tudo mais.
deu o preço de uma casa o tratamento dela. Literalmente, deu o preço da casa deles, só o tratamento. Pegar, levar de helicóptero, fazer a cirurgia, acabou. É isso, deu o preço de uma casa. Tá, então assim, a coisa que você mais vê, e eu já vi ao vivaço, isso, são pessoas extremamente desesperadas porque não querem ir pro hospital. Tá, então eu já vi, por exemplo, em clínica, que tem umas clínicas que é de atendimento rápido, a pessoa quase morrendo, tá? Quase morrendo ali, na minha frente, eu tava lá, quase morrendo e não querendo que fosse levada pro hospital de forma alguma, por causa da bala que ia ter que pagar, tá ligado? No tratamento dela, assim. Então, tipo, não é bem assim, nossa, o pesadelo começa depois que foi tratado, porque aí você vai ter que pagar uma conta completamente absurda, né? E é uma coisa que não é retratada nos filmes. Você está vendo um filme e aí as pessoas estão nas suas casas com as janelas abertas, vento, né, batendo nas cortinas balançando, o sol entrando na casa. Não é bem assim, porque basicamente ninguém quase abre a janela na sua casa. São poucas pessoas que abrem a janela. Tem algumas pessoas que abrem, principalmente quem quer economizar com ar-condicionado. Às vezes abrem, mas é difícil de você ver esse tipo de coisa. As casas têm isolamento térmico, então elas têm ar-condicionado central e aquecedor. Então ninguém abre a janela. Basicamente a janela fica fechada 100% do tempo. Às vezes quando você quer arejar a casa, ou você fritou um bife lá e ficou com um cheirão, aí você abre a janela, tá? Mas a grande maioria das vezes a janela está fechada, tá? Então não é... Você não vai ver janelas abertas, varandas abertas, esse tipo de coisa. É um negócio mais difícil de acontecer. Cafés da manhã recheados, que nem novela brasileira. Às vezes tem alguns filmes também de Hollywood, a pessoa acorda e tem aquele cafezão, aquela mesa bonita. A grande maioria dos americanos não tomam café em casa, assim. Eu não diria que a grande maioria, mas é uma porcentagem bem grande, tá? Não toma porque o americano, ele é muito prático. Então ele quer fazer as coisas rápido, tá ligado? Então, uma grande parcela dos americanos, não tô falando pra você que eles não tomam café em casa. Tem alguns que tomam, faz lá um bacon, um ovo rapidinho e toma lá, mas... Mano, uma parcela muito, muito grande acorda, vai pro drive-thru de um fast food, tá? Ou um Starbucks da vida, pega um café com algum negocinho pra comer e vai pro trabalho. Tanto que tem até discussões no trabalho, quais são os que você mais gosta, os fast food ali que você vai de manhã, tá ligado? Porque você parar pra você fazer a sua comida e você comer é perda de tempo. Então, que nem eu falei pra você, o americano é muito prático, essas comidas são muito baratas. Entendeu? Então, ele não quer gastar o tempo dele com esse tipo de coisa. Ele vai gastar o tempo com coisas mais produtivas. Eles são muito... Tempo é dinheiro, tá ligado? Então, eles não vão perder muito tempo com isso, não. E aí você vê aquelas séries de humor... Que aí sempre o personagem principal tem uma porrada de amigos, esse tipo de coisa. Não é bem assim na vida real, tá? O americano, ele tem relações interpessoais muito fechadas, com poucas amizades, e eles não fazem amizade com facilidade, tá? A maioria só fica entre a família dele e um ou outro amigo, sei lá, estourando uns 3 amigos principais ali, que ele conhece já há muito tempo, tá? Então, dificilmente você vai ver essa amizade toda, esse negócio das pessoas se encontrarem o tempo todo. E americano não tem tantas amizades assim, nossa, como eu tenho trocentos amigos que eu vou encontrar todo dia. Não tem esse tipo de coisa, tá? Obviamente existe amizade, as pessoas são muito amigas e tal, mas não é um ciclo de amizade gigantesco. Nossa, eu tenho vários amigos ali e a gente vai sair todo dia. Não, porque, que nem eu falei pra você, o americano é muito tempo é dinheiro e tem que fazer as coisas e as coisas acontecer. Então, tudo é muito, tem que ter hora pra começar e hora pra acabar. Então, até as amizades tem que ter hora pra começar e hora pra acabar a sua parte social com seus amigos também. Então, não vai existir esse negócio que tem nos shows de humor, muito que tem. Nossa, você tá lá na sua casa e repetiu com seu amigo. Não, velho. Não existe esse tipo de coisa. Tudo bem, vim aqui te ver. Zero esse tipo de coisa, tá? Você vai ter raríssimos eventos sociais ali entre amigos, assim, e normalmente é tudo agendado. E vai ter mais ou menos uma duração de 2 horas, estourando 2 horas, tá? Então, é basicamente isso. Não é que nem, né, no Friends. Não é que nem no Friends. São pessoas bem vestidas, né? Você vai lá e nos filmes, pô, a mulher tá com um vestido bacana, uma roupa vestido, o cara também super bem vestido, etc.
Não, cara, as pessoas, elas são muito práticas também, que nem eu falei pra você. O americano, ele gosta de coisas práticas. Então, não, o americano, ele não se veste bem no dia a dia. Ele normalmente utiliza roupas que são bastante práticas pro trabalho dele. E o americano não se importa nem um pouco de estar bem vestido para as outras pessoas ou não. Então, é comum, você vai ver mulher, por exemplo, de legging, moletom. O homem, normalmente, vai ser uma calça jeans e uma camisa, camiseta, esse tipo de coisa. Ninguém vai se vestir muito bem. São roupas muito, muito simples mesmo. E as pessoas não têm problema nenhum de ir numa festa com uma roupa comum do dia a dia qualquer, tá? Então você vai no evento social, evento do trabalho, festa de alguma coisa, etc. As pessoas vão estar com uma roupa extremamente comum, roupa que usa no dia a dia, sei lá, até mais de uma vez na semana. Você vai ver esse tipo de coisa, tá? Então não existe esse treco. No mercado você vai ver gente de pijama, esse tipo de coisa. Então não, as pessoas não se vestem bem no dia a dia e elas nem se importam de estar vestindo bem, porque o outro pode achar ruim. Não, ninguém liga para esse tipo de coisa também nos Estados Unidos. E se você gostou desse vídeo e quer ver também se os estereótipos das pessoas, por exemplo, né, a pessoa obesa que anda naquele carrinho, a líder de torcida, ou o líder de torcida que foi fazendo bullying com as pessoas do colégio, entre outros estereótipos que a gente vê bastante no filme, eu fiz um vídeo só falando se essas coisas são verdade ou não. Então não perca tempo e vá assistir agora. Então é isso, e até o próximo vídeo. Tchau!